Fechar os olhos, relaxar o corpo e a mente. E agradecemos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade de conhecimento, de aprendizado, de estarmos todos aqui reunidos no mesmo objetivo de nos melhorar, de evoluir a cada dia. Que aqueles irmãos que não puderam estar aqui, que possam estar ligados em pensamento, possam estar em sintonia com a nossa casa, que todos os espíritos que estão sempre aqui preparando esse ambiente, agradecemos a eles e que possamos, com todo o conhecimento aqui adquirido, colocar em prática no nosso dia a dia, para nos melhorar e evoluir cada vez mais. Que assim seja. Educação. A aquisição de hábitos saudáveis, edificantes e que produzem harmonia no grupo social. Há transformações das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor. O esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente aqueles de natureza moral, ao longo do tempo que, mediante o estudo, ocorre o desenvolvimento cultural e intelectual, num somatório de valores que enobrecem o ser humano. A educação em seu sentido lato está reservada, portanto, à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis, neles desenvolvendo os germes do amor e da dignidade, com os quais progride espiritualmente, tornando-se úteis à comunidade, após transcenderem os limites egóicos, adquirindo a consciência de luz e dos valores éticos que constituem a vida pensante. Sendo a educação, conforme já referido, o processo de criar hábitos saudáveis, não se pode permitir o direito de tornar-se virulenta na observação dos seus preceitos, castigando e impondo-se para ser considerada como legítima. Pelo contrário, deve conquistar o educando por meio dos recursos poderosos que a forma, especialmente pelo sentido de amor e de dignidade de que se reveste. O respeito é uma conquista que cada um consegue pela maneira como se comporta, pelos atos e palavras, pela vivência e forma de conquistar os demais. Toda vez que estabelecem normas de imposição, violenta-se o livre-arbítrio, o direito de optar-se pela aceitação do outro com todas as maneiras absurdas que lhes são características. A vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bom, de belo e de útil, sem a valorização demasiada do empenho para consegui-lo. O autor é Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, está no livro Psicologia da Gratidão. Então, boa noite a todos presentes, boa noite ao pessoal da internet que nos acompanha. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho para vocês a respeito desse tema. E antes de eu começar a falar, eu quero falar o que me motivou a falar disso, né? É algo que volta e meia vem na minha cabeça falar de suicídio na infância. Eu trabalho com um programa que foi criado justamente para prevenir o suicídio. Então, atua-se na primeira infância. E esse tema ele é recorrente. Eu até falei com algumas pessoas, tinha interesse em falar sobre isso, né? Algumas disseram, que legal, outras já disseram, não, né? Eu acho que não, ninguém vai se interessar. Mas eu não entendia muito bem também o porquê que eu insisti no tema, né? E hoje à tarde eu tive um outro insight. Eu só queria compartilhar com vocês que isso é algo que eu já vivi na minha infância. Eu tinha, até hoje à tarde, lembrança de um fato de eu subindo na casa da praia com uma faca e ia cortar os pulsos. Estava num acesso de raiva e queria fazer isso. E a minha irmã viu eu subindo, veio, me tirou, me deu uma surra. Isso com 12 anos. E hoje à tarde, lá pensando e fazendo oração, pedindo para que a espiritualidade, né, me acompanhasse, que eu fosse um instrumento
para ajudar muitas crianças que estão passando por isso, veio um flash que eu já não lembrava mais, porque o nosso cérebro, ele é inteligente, ele esconde coisas para não pôr a gente em sofrimento. E aquilo estava no esquecimento. E aí hoje à tarde, no finalzinho da tarde, veio a cena na minha cabeça. Não foi uma vez que eu tentei isso, foram mais vezes, né? E a cena que me veio na cabeça, eu devia ter de 7 para 8 anos, que eu fiz também, e aí juntei, graças a Deus, na minha casa, ninguém toma droga pesada, nunca tomaram antidepressivo, nada, então eu juntei um monte de remédio, xarope, AS infantil, coisas que a gente tem em casa, juntei e tomei também, porque eu queria morrer, né? Queria sumir daqui. Então, e aí hoje eu entendi por que eu precisava falar disso, né? Por que esse tema precisa ser dito. Tem pouquíssimos estudos ainda relacionados a esse tema. É um crescente os indicadores, sobe a cada ano. Os números que eu vou trazer para vocês, eles já estão defasados, né? Porque eles fazem um controle, mas sai publicação a cada 1 ano e meio, 2 anos. Então não é a todo momento que a gente tem esses dados. Quero dizer para vocês que eu vou tentar ser breve. É uma coisa que eu não consigo ser tão objetiva, né? Preciso construir uma linha de pensamento. Tem um bilhetinho aqui para a gente ficar de 35 a 40. Então, se eu não alcançar, já estou me desculpando agora, porque eu não consigo ser objetiva mesmo. É um tema super importante, né? Precisa ser falado. Eu queria falar de um monte de coisa, mas eu tentei resumir ao máximo para não ficar tão extenso e tão denso, né? Porque é um tema que falar de suicídio de adultos, as pessoas já não gostam de falar. Falar de criança, então, a gente gosta menos ainda, né? De pensar que uma criança, em algum momento da sua existência, pensa em tirar a sua vida, né? E isso acontece com muita frequência. Vocês vão ver números, é assim, exorbitante, assim, é uma epidemia silenciosa que pouco se faz atualmente para mudar esse cenário. Queria inicialmente perguntar para vocês, alguém aqui já teve experiência com suicídio, de perder alguém, um ente querido? Alguém de vocês já teve alguém na família, conhecidos, de perda de alguma criança por suicídio, algum adolescente? Então, outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que a minha irmã também se suicidou fazem 18 anos agora. Ela tinha 16 anos na época, então fazem 18 anos. Então, isso também é um fator que me motivou, e eu estar onde eu estou, trabalhar com o que eu trabalho, acho que também eu me sinto homenageando ela e fazendo algo de bom para a humanidade. Então, queria perguntar para vocês acham que isso é comum, não é? Você já tinha ouvido falar sobre suicídio na infância, na adolescência? Já tinha ouvido falar? Então, a adolescência é o mais comum, né? De infância as pessoas falam muito pouco. E inclusive de pesquisa tem muito pouco ainda. Para falar de suicídio na infância, é importante a gente fazer uma introdução falando um pouquinho do conceito de morte por faixa etária, para fazer uma diferença, né? A criança até os 4 anos de idade, a ideia dela de morte é limitada, é sem uma emoção especial. Se você for falar com uma criança de 4 anos, falar de morte ou da morte de algum conhecido, vocês vão perceber que falar com ela de morte é a mesma coisa que falar de qualquer outro tema. Ela não vai ter uma emoção forte, com exceção se ela tiver em prantos, aí ela vai chorar, mas não pelo fato, ela vai chorar porque você está emocionado e aí ativa as emoções nela. Então ela não tem uma emoção muito especial quando ela vivencia a morte. Após os 6 anos, ela já tem reações afetivas à morte e um temor da morte da mãe, a morte do pai, mas sem crer na própria morte dela. E é nesse momento que ela começa a se questionar. Então, ela já tem uma sensação, uma emoção, tem um temor muito grande de perder pai, mãe, que
apavora, nossa, ficar sem o pai e a mãe, e ela começa a questionar, mas o que é a morte? Né? Ela não tem muito entendimento. E aqui ela também não liga A com B, se um dia eu vou morrer, não vou. Né? E como geralmente as famílias falam muito pouco ou quase nada sobre isso com as crianças, e é fundamental a gente falar e naturalizando, falar da morte, falar do além-túmulo, do que vai acontecer depois que a gente morrer, que a gente desencarnar, falar que aqui é um mundo terreno passageiro, que a gente vem aqui para passar algumas coisas, e está falando disso com naturalidade o tempo todo, desde pequenininho, mesmo que ela não entenda. Após os 7 anos, ela pensa na morte como algo humano. Aí a morte já é do homem, as pessoas vivenciam. Mas vagamente ela pensa que um dia ela morrerá. Nessa faixa etária, ela acha que a morte é só coisa para velho. Só velho que vai morrer um dia e jovem não morre. Né? Com o trabalho que eu e a Betânia a gente faz uma visita, os professores fazem uma visita ao cemitério. E é interessante porque no cemitério as crianças constatam que morre criança, morre idosos, morre bebê, morre pessoas de todas as idades. Então é uma surpresa para eles. E eles estão bem nessa faixa etária. Após os 8 anos, ela aceita que todos vão morrer e que um dia ela também vai. Ela até entende que isso vai acontecer com ela, só que nesse momento a angústia da morte dela já começa a bater. Um dia eu vou morrer também. Principalmente quando ela vivencia situações de perda na família. E só após uns 9 anos é que ela aceita que um dia ela vai morrer. E isso é fato. Né? Ela entende que morreu, não tem, mas como desmorrer, né? Porque a criança, até os 8 anos, ela acha que dá para morrer um pouquinho. Né? Vai lá, morre, mas dá para desmorrer. Ela não tem essa noção de irreversibilidade. É só a partir dos 10 que isso é fato para ela. Morreu, acabou. Né? E nessa existência eu não vou ver mais, não vou tocar mais a pessoa. Então ela tem a noção de que é irreversível a morte. E aí, então, fazendo uma diferenciação entre crianças e adolescentes, pensando no suicídio. A criança, ela não se suicida. Por quê? Porque ela não tem a intenção, não é intencional, eu vou cometer o suicídio. Ela não tem noção do que é isso. Eu posso falar porque eu vivi isso. Eu não tinha noção do que era isso. Eu queria morrer. Fato. Para onde eu vou, o que vai acontecer, não pensava nisso. O desejo era de morrer, sumir, porque aquele sofrimento era tão grande que eu não dava conta. Mas eu não tinha noção do que era de fato o suicídio. Então, a criança, embora suicidar-se, matar-se, sejam sinônimos, mas o que muda é a intencionalidade. Como ela não tem uma noção clara desse ato irreversível e nem muito clara de como conseguir fazer esse ato, né? E já o pré-adolescente, o adolescente, ele se suicida, pois ele já é considerado um ato voluntário com conhecimento de causa, porque ele já sabe o que é, ele já sabe qual vai ser o impacto disso, ele já sabe que ele vai morrer e que é finito, que ele não tem como voltar mais. Então, só é importante fazer essa diferenciação. Porque, assim, eu não vou me ater hoje ao que acontece depois que uma pessoa se suicida. Né? Se ela fica em sofrimento, não fica, quanto tempo? Eu não vou me ater a isso. Disso, você tem diversas obras espíritas que detalham, né, em minúcias o que acontece. O que acontece, só para quem nunca teve acesso a alguma obra dessa, as pessoas ficam presas nas suas criações mentais. Então, é claro que vai trazer dor, é claro que vai trazer sofrimento, só que não é um castigo. Né? Acho que a gente precisa tirar essa ideia de um Deus que pune, que castiga. Ele não castiga, ele nos educa. Né? Ele dá o livre-arbítrio, então a gente vai ser educado. Ficar preso nos processos mentais justamente faz parte desse processo de educação. Então, não é punição. Aí, trazendo alguns números de suicídio de forma geral. A Organização Mundial de Saúde fala que a cada ano 804 mil suicídios.
Só que um detalhe, gente, isso aqui é dos países que registram. E os países que registram são muito poucos. Então, estima-se que esse número ele é muito maior. Isso aqui é só o que tem registrado. Sem levar em consideração que muitos casos de suicídio são subnotificados. Não sai como suicídio a causa morte, sai outras causas mortes, né? Então, no mundo, todo dia, 2.200 pessoas tiram suas vidas, 26 pessoas no Brasil, é muito maior também, né? Se for levar em consideração o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina estão sempre no topo, né? Atualmente o Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina. A cada suicídio consumado, tem um suicídio consumado a cada 40 segundos. Então, do tempo que eu comecei a falar, até agora vocês façam a conta, né, que algumas pessoas já tiraram suas vidas. No mundo, o número de pessoas que se suicidam já supera os números de homicídio e mortos em combate. Tem uma tentativa, a cada 3 segundos uma pessoa tenta. Ela não chega a consumar, mas tem uma tentativa a cada 3 segundos. E a Organização Mundial de Saúde diz que até 2030 esse número é para dobrar. Ele já é dobrado. Se a gente for contar os países que não fazem esse rastreamento, esse número ele já é isso. Aqui eu achei só para ilustrar para vocês como isso aqui já é uma epidemia silenciosa e as pessoas falam um pouco e tem poucas ações aí na rede pública, inclusive para tentar dar um jeito nisso. Ó. Dados abaixo compara os números de mortes causados por problemas de saúde e conflitos, né, suicídios. Por ano, 758 mil pessoas morrem de câncer no estômago e 800 mil de suicídio. Então, vocês vejam que é um número muito grande. Guerra no Afeganistão, 8 mil. Guerra no Iraque, álcool. Então, suicídio ele toma uma proporção gigantesca. E a relação do suicídio e assassinato para cada 100 mil habitantes. Né? Nos Estados Unidos, são 12,7 suicídios para cada 100 mil e 5,2 homicídios. No Japão, 25 para 100 mil e 1 homicídio para 100 mil. E no Brasil, 5,4 suicídios para 36 mil homicídios. Então, vocês vejam um detalhe interessante, né? Se a gente for cruzar alguns outros indicadores. A gente vê muito, o pessoal da educação valoriza muito o conhecimento acadêmico. Eu poder pagar uma faculdade para o meu filho, fazer um curso fora, mas não se valoriza outros conhecimentos, outras habilidades que realmente vão fazer a diferença na vida desse ser. Porque se a gente for pensar no Japão, a qualidade de ensino lá é ótima, é fantástica. Só que olha a proporção de número de suicídio. Então, tem indicadores que a gente precisa cruzar para ver se as políticas estão de acordo, né, e se está tudo indo bem. Né. Estados Unidos também, o ensino é bom, mas, olha, em compensação, o número de suicídio alto. Aqui no Brasil, a educação, a gente tem dúvidas se é boa ou se não é boa, mas o número de homicídios é altíssimo. Então, é uma epidemia silenciosa. É legal e até sugiro para vocês, tem um mapa da violência que é lançado, agora não sei se é a cada 2 anos, a cada ano, que tem dados de violência do Brasil por faixa etária, por cidade, por estado, tem tudo mapeado. Então, os dados do Ministério da Saúde revelam que o suicídio na infância, que existe, né, e que ele está crescendo. Então, segundo o mapa da violência, de 2000 a 2012, houve um crescimento de 40% na taxa de suicídio entre crianças e adolescentes. Gente, 40% em 10 anos. É muita coisa. E com a idade entre 10 e 14 anos. E na faixa etária de 15 a 19, houve um crescimento de 33%. Então, vocês percebem que a idade está baixando, né?
Tem várias pesquisas que falam que um dos motivos principais de estar nesse crescente de suicídio entre crianças, né, e adolescentes. Então, tem várias pesquisas que mostram sobre o bullying e o cyberbullying, que é uma das principais causas de suicídio na infância e na adolescência. Gente, isso aqui também é epidêmico, assim, né? Eu que trabalho com educação, com formação de professores, isso aqui é uma coisa que a gente vê no dia a dia. É só agora que está existindo? Não, sempre teve. Só que agora eu percebo que o requinte de crueldade, ele está piorando. Né? E se está piorando é porque nós estamos falhando. Não só nós pais, mas nós enquanto sociedade. A gente está falhando, né? Porque o que leva uma criança, um adolescente, a sentir prazer em intimidar o outro, tornar o outro tímido, através da minha ameaça, colocar o outro em sofrimento e ficar, e sentir prazer ver ele se borrando do medo. Isso aqui acontece todo dia. Cyberbullying é da mesma forma, que é o bullying através das mídias sociais, de internet, WhatsApp. Então tem vários jovens aí tirando a vida porque ficou recebendo mensagenzinhas intimidadoras em rede social. E se vocês forem lá no YouTube, vai ter diversos, né, vídeos. Se for no San Google, pode postar lá cyberbullying. Nós tem 300 mil pessoas que inclusive cometem o suicídio e postam em rede social, vou me matar. Então, isso aqui é uma coisa que é bem grave, assim, também. O suicídio, ele já é a terceira maior causa de morte no mundo nessa faixa etária, atrás apenas de acidentes de trânsito e homicídios. Então, nessa faixa de adolescência, ela já é a terceira causa de morte. Crianças, 80% dos meninos recorrem ao enforcamento. E as meninas têm preferência por métodos como intoxicação por medicamentosa e objetos cortantes, que foi o que eu fiz, né? Que eu ia cortar e ingerir o que eu tinha em casa. Graças a Deus que não tinha nenhuma bomba pesada, porque senão hoje eu não estaria aqui falando com vocês, né? Aí, segundo também dados da Organização Mundial de Saúde, isso aqui, gente, é o que choca também. Vejam só, são estimadas 300 tentativas para cada suicídio consumado. Gente, são 300 crianças tentando para cada suicídio que é consumado. É muita tentativa. No adulto, são 20 tentativas para cada suicídio consumado. Criança, olha o número, é uma epidemia isso aqui mesmo. A maioria não consumado, aí por que não se consome, né, não chega às vias de fato essas 300 tentativas? Porque elas usam um método pouco letal, né, como eu fiz, seja por dificuldade de acesso aos instrumentos também. Às vezes não tem, né, o que ela quer ali na hora, né, e se tivesse ela ia aproveitar. Muitos chegam aos hospitais hoje, e aí isso também, gente, fiquem atentos, vejam seus filhos, né? Meu filho está com essa onda de andar só de casaco em dias quentes. Gente, vejam seus filhos. Está uma onda de automutilação em todas as escolas, independente de ser pública, privada, as pessoas, né, os jovens, as crianças, os adolescentes, estão numa onda de automutilação. Daí para o suicídio é um tapa. Já li pesquisadores que dizem que a automutilação não tem nada a ver com suicídio. Mas já li vários artigos de muitos que falam que aí começa. Porque, na verdade, o que acontece? Ela começa a se cortar, porque a dor dentro está insuportável. E aí ela começa a se cortar, porque se eu me corto, a dor que está dentro dá uma aliviada. Né? Porque, na verdade, ele muda o foco. Né? Ele põe o foco da dor no corte. Só que o que acaba acontecendo? Como aquela dor de dentro não é resolvida, com o passar do tempo, os cortes eles vão ficando mais profundos. Então, isso vocês podem ir lá no San Google também, né? Não ia trazer foto de cortes profundos, depois eu vou falar de uns mais simples, mas lá no San Google vocês vão ver cortes bem profundos, que é justamente para aliviar essa dor que está dentro.
só que muitos chegam às vias de fato de cometer o suicídio. E aí o que acontece? E geralmente, o que os hospitais falam? As famílias não sabem disso. As famílias não ficam sabendo. Eles contam para os médicos, né, que já se cortam há 1 ano, 1 ano e meio, e a família não toma conhecimento, não sabe. 90% hoje das emergências psiquiátricas em jovens são decorrentes de tentativas de suicídio. Aqui, gente, eu não vou falar nome de cidade, mas aqui na nossa região tem cidade que tem internação por tentativa de suicídio praticamente todo santo dia, com crianças e adolescentes. Né? Todo santo dia tem. E aí, né, buscando, aí correlacionando isso com a doutrina, né, e fui buscar alguns artigos espíritas que falam sobre as causas, né, que causas estimulam esses espíritos ainda imaturos a buscarem no ato a superação dos problemas. Há suicídios que têm por causa obsessão, então crianças são obsediadas, isso existe e é bem comum. Eu trouxe aqui até um recorte da Sueli Caldas, que ela conta um caso. Sueli Caldas Schubert. Isso ela escreveu em 1981, ao referir o problema de uma obsessão na infância. Traz suas experiências interessantes com vários depoimentos de crianças que tentaram suicídio. Mas esse ela destaca como gravíssimo. Conta-nos a autora que certa vez, né, uma criança de 3 anos, gente, 3 anos, e alguns meses, tinha tentado suicídio, mas de diferentes maneiras. O que lhe resultava, inclusive, em ferimentos. Um dia ela se jogou na piscina, outro dia ela se atirou do alto do telhado, outro dia foi da varanda, e depois quis se atirar do carro em movimento, o que levou os familiares à vigia noite e dia. O seu comportamento súbito se tornou estranho, maltratando especialmente a mãe, com quem ela dirigia palavras de baixo calão, e que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Então ela falava coisas que eles não achavam, né, isso não faz sentido. E o que os pais fizeram? Eles foram atrás, foram em busca do espiritismo, né, começaram a participar de reuniões de desobsessão, realizadas em seu benefício. Foi possível diagnosticar espiritualidade, as causas do seu estado atual. Oração, passe, água fluidificada, usados na terapia espiritual, melhoraram sensivelmente o problema obsessivo, e outras crianças que também apresentavam sintomas semelhantes. Então, aí ela fala muito da importância da evangelização, da gente introduzir já os nossos filhos desde pequeno na salinha de evangelização, promover, né, o evangelho no lar, nas suas casas. E aí, então, elucida o espírito de Bezerra de Menezes que os espíritos perversos influenciam os encarnados, sugestionando-os a cometerem o ato terrível através do sono. Então, às vezes, através do sono, são sugestionados a fazer isso. Aí ele dá outros exemplos, né, mas não queria ficar muito extenso. Também há espíritos que se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo então por sua inferioridade. Então tem crianças que elas têm um comportamento agressivo, que vem com aquela carga, né, negativa de outra existência, que é a nossa função ir direcionando e cuidando disso. Né? Então essas crianças também são sugestionadas e têm uma facilidade em estar buscando pelo suicídio. Há suicídios indiretos, quando o adolescente vivendo em clima de lutas acerbas e não tendo recebido a base familiar e a orientação segura. Então, se lembram que na psicografia falou do ensinamento moral, e aí durante esse meu estudo de falar do tema, é incrível, vários artigos e livros saltavam os olhos, né? Ensinamento moral, ensinamento moral. Aí até trouxe ali para vocês alguns recortes. Que desgasta as forças morais e emocionais, enredando-se no jogo das paixões, principalmente no sexo em uso excessivo, a ingestão de bebidas alcoólicas, fumo nocivo, as drogas, desequilibrando as condições física e mental do corpo. E há espíritos que são influenciados negativamente pela conduta do adulto. E aí a nossa conduta, né?
a forma como a gente resolve os problemas, a forma como a gente lida com a vida, porque nós somos espelho. As crianças espelham na gente o tempo todo. Tudo que a gente faz de bom e de ruim, eles vão copiar. Tem coisas que eu vejo a minha filha fazendo, meu Deus, que ódio. Ela faz igual a mãe dela, que raiva, e ela copia tudo. Então, porque, né? Queria que ela copiasse só o bom, mas ela tá de olho, ela grava tudo e ela vai copiar tudo. Então, essa é a nossa função. E a gente pode, sem perceber, com a nossa conduta, também está incentivando, incitando as crianças a buscarem os caminhos mais curtos, né? Mais fáceis. Vou trazer alguns fatores de risco, que aí para ficar alerta, né? Para as pessoas ficarem alerta. Depressão ou falta de autoestima. Há pesquisadores que falam que 90% dos jovens que se suicidam são depressivos. É uma linha de raciocínio que eu não concordo. Eu acho que não é só a depressão que leva alguém ao suicídio. Uma baixa autoestima, um não saber lidar com as dificuldades da vida, também leva uma pessoa ao suicídio. E não necessariamente ela é doente por isso, né? Ela tem uma doença, né? Ela não tem habilidades para lidar. O histórico familiar de suicídio, teve algum caso na família. A família, ela é grupo de risco. Após um suicídio, toda a família é grupo de risco. Tem que ficar atento, tem que ficar de olho, porque pode vir a acontecer. O uso de álcool e drogas na família ou pelo jovem, aí volta novamente o nosso exemplo, né? A gente tem a cervejinha lá dentro da geladeira, gostosinha, toma. A gente está validando isso para os nossos filhos, que é um caminho, vamos beber, e aí depois não reclama quando chegar na adolescência e o filho buscar isso com facilidade, né? Então vai muito da nossa conduta. Abuso sexual. É muito comum crianças abusadas recorrerem ao suicídio, né? É um número bem grande, também bem expressivo. O acesso a instrumentos, né? Ter facilidade, o pai tem uma coleção de armas, de espingarda, ou a criança sabe que o pai lá em cima do guarda-roupa, geralmente é o lugarzinho que eles escondem, lá em cima do guarda-roupa está aquela arma lá, está carregada, porque ele quer se proteger. Se ela tiver acesso e ela tiver num grupo de risco, ela vai recorrer. Então, ter acesso fácil, né? Então, o ideal é nem ter isso em casa. O bullying, o cyberbullying, que eu falei para vocês, que está num crescente, é uma das principais causas de suicídio na infância. O estresse, a pressão interna, né? Não conseguir lidar com as coisas da vida, ficar num nível de estresse gigantesco, que pode sim chegar às vias de fato. Dificuldade de interação social, né? Você percebe que teu filho tem uma dificuldade, que ele não consegue se envolver, ter amigos, cultivar, também é um fator que é um fator de risco que a gente precisa ficar atento. Então, tem coisas que a gente pode promover nas nossas casas. Convida o teu amigo, vamos fazer um piquenique, para tentar integrar essa criança com outras crianças, que ela tenha um convívio. Porque se a gente já percebe a dificuldade, vamos em busca de alguma coisa para aproximar ela. Automutilação, que eu já falei para vocês, uma introspecção muito grande, um silêncio extremo, foi algo que a gente percebeu na semana passada. Eu fui fazer uma pesquisa para avaliar o impacto do programa que a gente trabalha, e aí no município que a gente foi, risco de suicídio altíssimo, né, um grupo de crianças com uma introspecção muito grande, e depois eu via saber que aquela escola ficava no bairro onde tinha o maior número de suicídios da cidade. E é uma cidade que está entre as primeiras aí de suicídio. Agressividade, impulsividade, então seu filho está agressivo, né, criança, ou às vezes o filho do vizinho, que é uma coisa que a gente tem que parar também. A gente escuta muito com relação a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, e a gente não quer se envolver. A gente tem que se envolver. Tem situação que a gente tem que se envolver, porque se a gente não se envolver, alguém pode tirar a vida, né, alguém pode morrer. E aí, como é que eu vou ficar sabendo que eu podia ter feito algo, que eu podia ter avisado, eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz? E aí, drogas psiquiátricas. Aí a Rosane não está dizendo que não deve tomar isso. Cada um escolhe para si.
né? Se deve dar ou não droga para o seu filho, cada um decide por si só. Eu só quero dizer que o teu médico, o médico do seu filho, tem que te avisar que a maioria das drogas psiquiátricas, elas geram ideação suicida. E isso está num crescente de crianças que tiram suas vidas tomando 1, 2, 3, 4, 5 tipos de medicamento. Porque começa a tomar para uma coisa, começa a afetar outra, aí o sono atrapalha, aí a atenção, e no final já está tomando 3, está intoxicadíssimo, começa a ideação suicida, comete. Isso tem diversos estudos científicos também. Então, né, cada um sabe de si o que escolhe, só que é fato. O teu médico ele tem que te avisar, né, o médico quando você procura o seu filho. E a maioria desses fatores de risco, na verdade, o que eles referem? Uma ausência de habilidades de lidar com as situações da vida. A gente precisa começar a pensar em como preparar os nossos filhos para lidar com as situações da vida. Dizer para eles que é natural a gente ter problema. E a gente vai ter a vida inteira. Não existe. No mundo que nós estamos, a gente está aqui para evoluir, para se melhorar. E os desafios, eles fazem parte do aprendizado, né? Os problemas, as dificuldades. Só que a gente ou passa a mão na cabeça das crianças, ou tira elas de perto, vai lá e resolve de qualquer jeito. E nós não estamos mais deixando as crianças resolverem sozinhas. Os pais se envolvem, os pais se brigam, né? Muitas vezes cria uma guerra e as crianças não aprendem a lidar com isso. Então é importante a gente parar para falar sobre isso. Aí eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que alguém tira a vida? Alguém tem uma ideia? Pode ser um dos motivos. Orgulho ferido. Não encontrar a razão das coisas. Chamar atenção para mudar alguma coisa. Na verdade, Pomerode já não está mais entre os primeiros já há alguns anos. Mas olha que engraçado, e como cravou na mente das pessoas, né? Todo mundo quando fala de suicídio, Pomerode. Mas aí tem a questão da atmosfera lá do local também, né? Tem uma série de fatores que influencia, sim. Mas aí depois de Pomerode já foram outras cidades. Hoje eu nem sei quem está mais em primeiro. Mas olha só, o que acontece? Alguém quando comete suicídio é porque o sofrimento, ela não está suportando o sofrimento. Lembrando de mim, o que pegava para mim era o sofrimento. Minha família era totalmente desequilibrada, continua ainda em vários aspectos, mas hoje eu lido melhor com isso e não penso mais nisso. Mas eu não conseguia lidar com o sofrimento. Era briga constante dentro de casa de pai e mãe, só que envolvia todo mundo. Então, o que a gente quer matar é o sofrimento e não a vida, né? A criança, como eu falei para vocês, ela não tem a noção do suicídio, ela quer matar aquela dor. Ela quer tirar a dor que está incomodando. E que tipo de sofrimento que é esse? Qual é o sofrimento que ela quer tirar? Angústia, depressão. Não sabe o que fazer, né? E a gente, como a gente não tem habilidade para lidar, então olha só, quando a gente tem um leque de habilidade do que a gente faz para resolver a situação zerado, facilmente a gente recorre para o suicídio. Agora, quando a gente vai desde pequeno incentivando as nossas crianças
a encontrar formas de aliviar a angústia, de aliviar a dor, de resolver problemas. A gente vai ampliando esse leque. O suicídio não é a única, porque ela tem um conjunto de habilidades. Depois eu até vou falar um pouquinho para vocês. Então, qual é o sofrimento? É o sofrimento emocional, que é o que pega, né? Angústia, dor, né? O sofrimento, estou ali, não consigo resolver. Isso aqui também eu recebi hoje à tarde, da forma como está organizado assim. Habilidades que são importantes para ter sucesso na vida. Sucesso na vida, o que é para mim? Sucesso na vida é ser feliz, é conseguir estar pleno para resolver os problemas, para enfrentar os desafios, é não desanimar, não cair numa tristeza profunda, é se manter forte. Vai ter períodos que a gente está para baixo, mas a gente conseguir enfrentar. Para mim, sucesso é isso. Né? Para outras pessoas, sucesso pode ser outra coisa. Mas para a gente ter sucesso, para a gente conseguir conviver bem, tem habilidades que elas são básicas, que a gente, né, que é importante a gente estar estimulando as crianças. Então, habilidades para a criança lidar com ela mesma, incentivar ela a se perceber. Olha, você está com raiva, dá nome para o que ela está sentindo. Você está triste, dá nome. Por que você está se sentindo assim? O que você pode fazer para se sentir melhor? Então, vai incentivando e fazendo perguntas para ela e se percebendo. Com isso, o quê? Ela vai se perceber, automaticamente ela vai começar a gostar mais dela, porque ela vai ver que ela tem um leque de estratégias, ela vai ver, bom, a minha mãe conversou comigo sobre aquilo, eu consegui resolver aquele problema, então ela vai ser mais autoconfiante. Então, habilidades para ela lidar com ela mesma. Depois, habilidades para ela lidar com o outro. Porque a gente não vive sozinho nesse mundo. Em qualquer lugar que a gente está num grupo de pessoas, né? Está numa escola, é um grupo. Está no escoteiro, é um grupo. Qualquer espaço é um grupo. A família é um grupo. Então, a gente nunca vive sozinho. Então, é importante a gente falar que o outro tem limites, cada um faz do jeito que consegue. Falar dessa coisa da comunicação, do relacionamento entre as pessoas. E é algo que, às vezes, a gente está tão na correria do dia a dia, a gente não para fazer. E é tão importante. Porque isso aqui faz a diferença na vida. Agora, só eu vou pagar o melhor colégio que tem, né? Vou botar na faculdade e tal. Isso aí tem milhares de pesquisas que comprovam que não é primordial. Porque, inclusive, eu conheço, por exemplo, vários doutores que são péssimos em se relacionar com as pessoas. Porque não cumprimenta o faxineiro, porque parece que o cara é um bosta, né? Que é uma pessoa que fala palavrão, parece que não, né, não vale nada, mas não cumprimenta. Então, ele tem um conhecimento teórico, mas de vida é zerado. Eu conheço vários doutores assim. E, consequentemente, sabendo lidar consigo mesmo, com os outros, ela vai enfrentar os desafios que a vida vai apresentar, que é o sentido da nossa existência. Né? Tá pleno para enfrentar isso. E aí criar estratégias diferentes para lidar com diversas situações, fazer as escolhas socialmente responsáveis, que significa não fazer escolhas pensando só no meu umbigo, pensando em só me deixar bem, e sim em deixar todos bem, que seja uma coisa que todo mundo fique bem. E aí, então, falando nisso, né, já causei bastante mal-estar em vocês, vou causar mais um pouquinho. Qual que é a nossa responsabilidade diante desse cenário? Né? É como eu falei para vocês, os pais são os primeiros, né? Os pais que recebem aquele ser, mas nós também somos, porque muitas vezes a gente se cala. A gente fica quieto, a gente vê o nosso irmão lá fazendo coisas que não são legais, a gente não tem a decência de chamar ele num canto e dizer, olha, né, o que tu fez não foi legal, tu percebeu como teu filho se sentiu. Então a gente não pode ficar quieto, né, ver as coisas e não alertar a pessoa, ainda mais se for uma pessoa especial para a gente, uma pessoa próxima, a gente não pode se calar. E aí, trazendo, que eu falei para vocês do ensinamento moral que foi suando, né, em várias obras que eu li, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, no capítulo 14, fala que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois já existia antes da formação do corpo. Então, a gente não dá
o espírito para os nossos filhos, a gente vai emprestar o corpo só, né? Ele vai reencarnar através de nós, mas eles não são nossos, eles são filhos do Papai do Céu, né? Eu já dei uma palestra que a gente falou sobre isso, que eu disse que todos somos adotivos. Os pais aqui terrenos, eles são responsáveis. Então, a gente tem o dever de ajudar no desenvolvimento intelectual e moral para fazer esse ser progredir. Aí no Consolador, também fala qual é a melhor escola de preparação das almas. Melhor escola é o lar, né? Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente ditos do mundo podem instruir, mas só o Instituto Família pode educar. E por esta razão que a universidade poderá fazer um cidadão, mas só o lar pode edificar o homem. Aí o Filomeno de Miranda, né, no livro do Divaldo, Suicídio, uma solução insolúvel, também falando de suicídio infantil, só peguei um recorte, né, aponta os graves agentes psicológicos que levam ao suicídio. A angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais, aí, o bullying, o cyberbullying, coisas que a gente está vivenciando hoje, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo, de perdas, todos concedem na alma imatura, ingrata, fraca de recursos morais. Quem é responsável por fornecer os recursos morais para as crianças? Somos nós. E, várias obras espíritas vocês vão encontrar isso. Nós somos responsáveis por prover os recursos morais dos nossos filhos. Ensiná-los a crer em algo, ensiná-los a generosidade, a ser bondosos com o próximo, a respeitar as pessoas. Né? Que significa isso? Pôr em prática as leis de Deus, as leis de amor. E esse trágico ato assume a gravidade e constrangimentos maiores quando as crianças ainda não dispõem de discernimento e optam por aberrante decisão. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, no capítulo 9, eles falam lá sobre o suicídio infantil. Também peguei só um recorte, tá? Que há dezenas de jovens nos hospitais, lá no Hospital de Maria de Nazaré, muitos carregando na alma uma tragédia em comum, a herança de uma escassa educação moral em sua casa. Lares destituídos da verdadeira luz cristã, moças e rapazes que apenas saídos da adolescência aventuraram-se ao suicídio, pois foram fracos diante das contrariedades comuns da vida terrena, dos problemas da vida terrena. Não souberam lidar com isso, porque estavam fracos de ensinamento moral e recorreram a isso. As desgraças encontradas por eles, além do suicídio, são a maior prova de desatenção dos pais diante dos seus desvios. Se a edificação moral não começa na família, onde mais ela vai começar? E aí tem gente esperando que o tablet vai ensinar o filho. Gente, o tablet não vai ensinar. Tem gente esperando que ele caçar Pokémon, ele vai aprender muita coisa na vida. Gente, não vai. Pelo contrário, ele está colocando o filho no caminho da desgraça. Ele está fazendo com que esse ser que deveria se conectar com as pessoas, ele está se desconectando cada vez mais. Se houve negligência dos pais responsáveis, eles serão punidos, pois estes deverão prestar contas às soberanas leis de Deus. Então, só lembrando, não é Deus que castiga a gente. Tá? Não é Deus que vai punir, é a nossa consciência. Porque quando a gente passa para o lado de lá, a gente não consegue fugir disso. Né? Aqui a gente mascara, a gente esconde, a gente faz de conta que é bonzinho, faz de conta que faz tudo certinho, mas quando a gente passa para lá, não tem como, porque está aqui, está registrado. Então, é a nossa consciência que vai nos cobrar. Então, não é Deus, não é um Deus que pune. Né? Deus não faz isso. Afinal, eles deram asas perigosas, às perigosas tendências dos filhos, sem tentar corrigi-las, proporcionaram chances para os jovens optarem pelo suicídio.
Vou dizer que esse livro eu levei 18 anos para ter coragem de ler ele. Agora há pouco tempo que eu me encorajei, por conta do suicídio da minha irmã, né? Que tempo que eu precisei. E agora que eu consegui, né, entender. Então, olha só, isso aqui é triste, mas é comum nos dias atuais, né? Não sei onde erramos contigo, meu filho. Filho na cadeia, eu estou aqui, pai. Quantos pais não estão enxergando os filhos hoje? Os filhos estão ali na cara, gritando socorro, tentando suicídio, e os pais não enxergam, fazem de conta que não veem. Porque o orgulho é tão grande que eles querem ver o quanto eles são bons, o quanto eles são maravilhosos, o quanto eles podem dar o tablet de última geração, o celular de última geração, a escola top, né? Então, tem uma necessidade muito grande de olhar para as coisas boas apenas que a gente faz, mas fica no vazio. Então, alertas importantes para a gente prevenir isso. Adultos, resolvam seus problemas sem envolver os filhos. Adulto, vai lá no quarto, briga, fecha o pau. Agora não envolve as crianças no meio. E as crianças o tempo inteiro elas são usadas como escudo, um para atingir o outro. Gente, pais que se separam, que tem de caso de alienação parental, que acham que eu me separei, meu filho tem que se separar também. Não é assim, gente. Né? Uma coisa é a nossa relação que rompeu, outra coisa é a relação de pai e filho. Então, tem problemas? Todo casal vai ter, coisas a ajustar. Mas não briguem na frente dos filhos e não envolvam os filhos nisso. Se resolvam sozinhos. Não consegue, vai buscar ajuda. Quanto que nós conhecemos das nossas crianças hoje? Quanto que os pais conhecem? Nós, que eu falei antes da automutilação, crianças, adolescentes, 1 ano fazendo, os pais nem sabiam. Há quanto tempo esse pai não toca nesse filho? Há quanto tempo esse pai não abraça esse filho? Né? Não percebe. Há quanto tempo o pai está no piloto automático e não percebe que o filho não está bem? Aqui na casa a gente tem um conhecimento que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar, que vai nos proporcionar autoconhecimento. À medida que a gente for aprofundando, a gente vai poder passar a conhecer os nossos filhos melhores, para saber como agir com eles de forma melhor. Quanto que a gente valida os sentimentos das nossas crianças e adolescentes, né? Eu costumo dizer que a gente passa por um processo de desalfabetização emocional. A criança sente quando é pequena e a gente vai escondendo. Ela caiu, machucou? Não está doendo, já passou. Mas quem garante que já passou? Quem diz que não está doendo? Está doendo. E a gente vai deseducando os nossos filhos de um momento que eles se olhavam, eles se enxergavam, para um momento que eles não se percebem e não se olham mais. Então é importante, deixa ela sentir dor, deixa ela chorar, valida essa dor. Né? Por que quando a gente diz, eu estou com uma dor de cabeça, a dor é validada. Rosane, está aqui o remedinho. Aí ela vem e me dá um remedinho. Mas quando eu vou lá e digo para ela, nossa, eu estou com um problemão, e ela está com pressa, ela vai desconversar e vai sair fora. Por quê? Porque é uma dor que as pessoas não validam. É validado a dor física. Se eu falo que eu estou com dor no braço, todo mundo sabe que é dor no braço. Agora, se eu falo que eu estou com dor de angústia, as pessoas não sabem nem mais lidar com isso. Tanto é que o número de suicídio cresce a cada dia, em várias faixas etárias. A criança, né, que é o que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, os sentimentos, eles precisam ser validados, porque é natural, é do humano, todo mundo sente. O problema não é o que a gente sente, o problema é o que a gente faz com o que a gente está sentindo. E isso a gente pode ir direcionando as crianças. A gente pode validar, é normal você estar com raiva, mas o que você pode fazer para se sentir melhor? E ajudar ela a perceber outros caminhos e entender que é normal ela sentir aquilo. O que não pode ser normal, e a gente não pode ver como normal, é ela sentir raiva do amigo e ficar intimidando ele. Né? Por que tantos jovens fazem isso e os pais não percebem? Os pais não têm acesso, não têm senha de Facebook, WhatsApp, o celular é bloqueado. Mas se é uma relação de confiança, a gente precisa ficar de olho, a gente precisa acompanhar. Que eu falei para vocês, né, que é muito comum, a gente busca só o conhecimento intelectual,
Mas olha o que o Espírito de verdade nos diz. Ele ensina, né? Ama-vos e instrui-vos. Qual é o verbo que vem primeiro? Ama, para a gente se amar. Instruir é o segundo, primeiro a se amar. E o que a gente faz com as crianças? A gente ensina elas não se olharem, elas não se amarem. Né? Crianças aí cada vez mais com problema de autoestima, buscando conexão com coisas superficiais. Gente, tablet, essa onda agora de Pokémon, Jesus, o que é isso? Crianças perdendo vidas, perdendo tempo de vida e vidas, por conta de caçar Pokémon. Por que não vai dentro de casa caçar um livro, caçar um gibi para ler, para se instruir? O pai direcionar a leitura, pode caçar isso também. Te garanto que ele vai ser um ser humano melhor. Por quê? Porque ele vai olhar para o outro, ele vai ler coisas que vão tocar na alma dele, ele vai ler coisas que ele vai poder trocar contigo. Olha, eu li aquela historinha, foi tão legal. Agora, o que ele vai trocar contigo do Pokémon? Qual é o valor que isso tem? É zero. Mas, gente, eu acho que é o aplicativo mais usado agora. Tanto de adultos quanto crianças, caçando Pokémon. Eu não sei qual é a graça disso, mas, enfim. Então, a gente tá só válvula de escape para o superficial. As tentativas de suicídio é sempre uma conduta destinada a produzir uma modificação no ambiente familiar. Sempre que tiver uma tentativa, é porque tem uma necessidade de mudar alguma coisa dentro do lar. Ninguém vai tentar o suicídio se está tudo bem, se ele foi um ser que teve um ensinamento moral, que ele está alinhado. Ninguém vai para esse extremo, se ele tiver habilidades. Agora, se eu ensinar o meu filho, incitar ele a olhar para fora e não para dentro, com certeza. Estou indo para o final, tá? O problema do suicídio assume dimensões maiores na adolescência, quando quase sempre não recebeu ajuda na infância. A Joana de Ângeles afirma que a desinformação a respeito da imortalidade do ser, da reencarnação, responde pela correria alucinada na busca do suicídio. Então, as pessoas não falam sobre isso com as crianças. Eu vejo colegas próximos que têm filhos pequenos e não conversam com seus filhos sobre o além-túmulo, sobre, né, as coisas da vida, sobre a desencarnação, sobre outras existências. As pessoas não falam e é necessário, é importante. Então, muitos recorrem porque não tem a informação. Isso é o básico e a gente não faz. Essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil, que aí a gente acha que, porque é pequenininho não vai entender. Gente, ele pode não entender, mas ele vai registrar. Ele vai ficar gravado nele. Olha, tantas vezes que meu pai falou daquilo, né? Lá, aí depois eu vou falar do Evangelho no Lar também. Essa falta de... a gente não vive sozinho. É o que eu falei para vocês antes, a gente vive em grupo. E a gente precisa falar disso com as crianças também. Onde a gente for, a gente vai estar em grupo. Né? O Papai do Céu fez um planejamento perfeito. Se é assim, se estamos organizados assim, é porque precisamos aprender. A gente está no caminho da evolução, da melhoria, em busca da melhoria. A gente pratica o Evangelho no lar. Né? Eu conheço também muitos colegas que têm crianças e não fazem Evangelho no lar. Né? Não adianta só vir na palestra e não colocar em prática nas suas casas. Né? Quem tem criança pequena faz Evangelho no lar com história infantil. Eu faço na minha casa, as crianças adoram e eles participam, e eles falam, e eles contribuem, porque aí relaciona a historinha com a vivência, com o dia a dia, e cria um momento super legal na família também. Então é importante, porque o nosso lar fica protegido, super protegido, nada de mal entra lá, porque a gente estimula a oração, né? A evangelização, da mesma forma, é super importante, né? Que é o que a Elisângela falou no começo, não é salinha de brinquedo, né? De vir aqui brincar e
e eu fico aqui, meu filho toca o terror lá. Não, a gente precisa preparar as nossas crianças. Olha, lá você vai lá para aprender, vamos falar sobre tal e tal coisa. Então tem que participar, presta atenção. Ah, tem criança que é mais agitada? Sim, mas tu precisa fazer a preparação. De qualquer forma, ela precisa ser preparada para isso, para vir para cá também. E é fundamental, são coisas que vão ajudar para que as nossas crianças também não cheguem a esse limite extremo de cometer o suicídio. Esquecer a infância e a juventude é desprezar o futuro. Aí o Bezerra de Menezes, no Reformador, ele fala que ninguém pode empreender tarefas nobilitantes, tarefas nobres, com vistas voltadas para uma era melhor da humanidade, sem o vigoroso empenho de educação evangélica da criança. A gente não vai avançar. Né? Aí eu escuto muita gente, né, eu não quero ter filhos. Ok, tem gente que de fato não quer. Mas será que não quer mesmo? Né? Tem gente que diz, eu não quero ter filho, porque eu vou botar filho nesse mundo. Né? Mas o mundo só está assim porque não tem pessoas do bem também. Se a gente está despencando, é porque está faltando gente do bem. Então a gente tem que preparar melhor os nossos filhos. O verdadeiro espírita não pode ser indiferente à dor humana. Gente, isso aqui eu já tive uma experiência uma vez, de uma das casas espíritas, das várias que eu frequentei, até encontrar o CEIU, graças a Deus. Mas eu tive uma experiência muito desagradável. Né? Fazia um estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, aí chegou lá na parte do suicídio, que é algo que me toca profundamente. Primeiro que eu já tenho histórico de suicídio da minha irmã. Eu já tentei o suicídio na minha infância. E eu trabalho com um programa que previne o suicídio. Então é algo que eu sei do que eu estou falando. Tem coisas que eu sei. E aí, aí eu levantei a mão para contribuir com alguns dados e tal. E a pessoa que estava direcionando o curso virou para mim, você tem que cuidar, porque você pode se contaminar. Você não pode chegar perto. Você tem que dar um livro para a pessoa ler. Porque não sei o quê, você vai se contaminar. Gente, eu fiquei tão horrorizada, porque olha só, se eu tiver que me contaminar dos pés à cabeça até a última célula do meu corpo para salvar a vida de alguém, eu vou fazer. Com toda certeza. E outra coisa, a pessoa que fala uma coisa dessa não confia no que ele faz. Primeiro, porque se eu faço oração, se eu faço o evangelho no lar, eu tenho que crer que eu estou me protegendo. Então, como é que eu não vou ajudar alguém com medo de me contaminar? Isso, para mim, foi a gota d'água. Aí eu entendi que aquele era o tempo que eu precisei ficar lá. E aí saí, graças a Deus, encontrei o CEIU. Mas isso aqui é a coisa mais comum. Né? As pessoas serem cruéis. Né? Indiferentes à dor humana. E aí bem importante, se a gente não souber o que fazer, peça ajuda, por favor. Né? Não fica em silêncio. Eu não sei como fazer. Pede ajuda, busca ajuda. Sempre tem alguém para ajudar. Alguém mais esclarecido. Aí só para título de informação, em rede social hoje, tem o Facebook, em parceria com o CVV, criou um instrumento que, se vocês perceberem, algum colega que fez uma postagem que está dando, né, notícias de que ele está com ideação suicida, vai lá, clica, dá para te denunciar e falar. E aí, né, fala, se eu tenho pensado em suicídio, ou a pessoa, via alguém, tu pode ir lá e denunciar. Então, tem prevenção ao suicídio, tem situações de bullying também. Estou vendo alguém fazer bullying, cyberbullying com alguém, postou alguma... Vai lá e denuncia. Né? Eles acessam direto o CVV. Agora, em setembro, tem o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10. Aí, só passando rapidinho, mitos em torno do suicídio. A gente precisa mudar o nosso discurso, porque o discurso ele fica muito no senso comum. E com isso, a gente vai disseminando inverdades, e muitas pessoas deixam de ser salvas, porque a gente fica só na borda, no superficial. Né? É muito comum a gente ouvir, cão que late não morde. Morde. Quem fala em suicídio faz, já tem pesquisa. De 10 casos, 8 cometem. Se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito.
É o que eu ouvi do curso espírita que eu estava fazendo. Se a pessoa vai se matar, não tem o que fazer. Gente, é claro que tem o que fazer. É claro que tem. Né? Empresta o ombro para a pessoa, deixa ele chorar, deixa ele falar, diz: eu estou junto contigo. Vem cá, estamos juntos. Né? Apoia a pessoa, é isso que ela precisa. Aciona a família, fala com a família. É claro que tem que ser feito. Gente, uma pessoa que está dentro de um centro espírita há anos, falar isso para um público que devia ter umas 60 pessoas, meu Deus do céu, que mundo que a gente está. Como que não tem o que fazer? Tem muito o que fazer. E a gente não pode disseminar isso, né? Sabe? Quem fica só tentando não vai se matar. Mentira! Mais de 80% é reincidente. Vai lá e faz outra vez. E aí, às vezes, ele vai aprimorando. O suicídio, falar de suicídio pode encorajá-los. Mentira! Precisa ser falado de suicídio. Precisa perguntar para a pessoa: olha, eu estou te percebendo assim, assim, vi a tua postagem que tu falou tal coisa, está pensando em se matar? Pergunta para a pessoa. Você perguntar não vai fazer ele tomar decisão. Pelo contrário, ele vai abrir um espaço de conversa, de fala, de aproximação. Somente os doentes mentais ou clinicamente deprimidos fazem sérias tentativas de suicídios, né? Mentira, é o que eu falei para vocês. Não é só doente que faz. Só o comum que não sabe lidar com as coisas da vida também faz. Se a pessoa já pensou seriamente em se matar, ela será sempre o suicida. Mentira também. Porque se ela buscar ajuda, ela pode sair disso. Aí aqui tem uma imagem da automutilação que eu falei para vocês, que hoje é muito comum e frequente nas escolas, tanto da pública quanto da privada. Pessoas que se matam não avisam ninguém. Mentira, gente. 80% das pessoas que se matam, elas avisam. A minha irmã avisou que ia se matar. Quem não avisa é a criança. Crianças, dificilmente elas vão falar, pequeninhas. Isso está na literatura também. Criança, dificilmente ela vai te falar. Ela vai falar da dor e coisa. Mas, que eu quero morrer, é difícil. É mais fácil o adulto. Quem fala sobre suicídio está apenas tentando chamar atenção. É claro que ele está querendo chamar atenção. Né? Isso é óbvio. Porque ele está precisando de ajuda, é um grito de socorro. A melhoria do estado emocional diminui o risco de suicídio. Também é mentira, porque já tem dados estatísticos que a pessoa tenta, fica em tratamento e geralmente, num período ali de 3 meses, que é onde as pessoas acham que eu estou ficando bem, ela vai lá e tenta e consome o ato. Então a gente acha, teve aquela melhora ali, mas é geralmente no 3º mês, depois da tentativa, que vai lá e faz. Depois que uma pessoa tenta se matar, é improvável que ela tente novamente. Mesma coisa. A tentativa de suicídio mal sucedida significa que a pessoa não estava realmente determinada a se matar. Tem um vídeo, eu não consegui achar ele em português. É um vídeo que tem legenda. É um depoimento bem emocionante de uma mãe que o filho morreu por conta de bullying que ele vivenciava na escola, dentro do ônibus, em todos os espaços. E ela faz um depoimento bem bonito, assim, a respeito disso. My name is Amy Briggs. I'm from La Park, Illinois. Been married for 22 years. We have 2 beautiful children. Michael is a great kid. He loves sports. He plays lacrosse. He's bright, top of his class. Daniel was an old soul. He had a soft side of him that was second to none for a kid his age. He wanted to help people. Our neighbor down the road had cancer, and Daniel was by his side every day. Daniel went over and sat and talked to him and held his hand. And after he died, Daniel went over and helped his wife. It wasn't like he was doing it out of obligation either. He did it because he truly wanted to do it. That's who he was. Daniel had really been bullied most of his school career. When he hit high school, it exploded. He didn't fit in with a lot of the crowds.
He wasn't into sports. He was into hunting and trapping, which not a lot of kids his age are into. So he had a hard time finding kids who had common interests with him. So that made him a target a lot of the time. It started out with words. He was called just horrible names. It progressed to having trash thrown at him. He was punched in the stomach. He was made to lick a bus window. He was jumped from behind walking to the buses. He was ridiculed for the music he listened to. You name it. They looked for any little thing just to make his life miserable. When he was jumped walking to the bus, the boy told him the night before that he was going to do it. He said to him in a text, "Why? I know you don't like me. That's why I don't come near you. I don't have any interactions with you. I respect that. Why can't you respect me? What have I done to you?" His response was, "Because you're a pussy and you need your ass kicked." It makes no sense to me even today. One of the kids that Daniel had a lot of issues with had texted him. I saw the text myself. And it said, "Why don't you take one of your precious guns and do the world a favor, go kill yourself?" He texted that same kid and he said, "You won't have to worry about me anymore. I'm going to go home and kill myself." And the kid came back with, "Put up or shut up." That day, he told people in lunch, he had told people in his classroom, told a number of people on the bus that he was going to kill himself. Those were his words, "I'm going home and I'm going to kill myself." And the bus driver said, "I'll see you tomorrow, Dan." He told the bus driver, "You won't see me tomorrow." The one person he knew that would do something was the last person he texted and the last person he called, his hunting friend Matt. He knew Matt would try to call us, and he said to Matt, "Please don't call my mom. My mom will take me to the hospital." He was trying to keep Daniel on the phone, get his sister's attention. He was writing her notes and having her call their father, who's a friend of my husband's, and we missed the call. We missed the call. We came out of Michael's basketball game, and my husband Rob said, "I missed a call from Cal. I'll call him when I get home." Next thing happened, literally within a minute of saying that, so our other friend Wally calls. Now, guys don't talk to each other all the time. And Rob runs to the van, and he said, "Daniel's talking suicide." I called my next door neighbor, and I begged her to go over and check on him. And she walked in the door and she yelled, "Daniel." And she thought she heard him say something, and she shouted out, "We love you." And then she heard the shotgun blast. And I ran to his room, and the sight that I saw was horrific. It was horrific. And I remember hearing myself screaming, but I couldn't feel it. And running back outside. And I could hear Michael screaming, "I want my brother back." And every EMT that showed up, I begged him, "Please just find a pulse. I'll take him any way that I can have him." There was. I've played a million scenarios over in my head what I would do if I was there 30 minutes earlier. Knowing what I know now, I would just wrap him in my arms and just beg him and tell him how much he means to so many people. Because so many people have talked to us since he died. They've sent us letters. I received letters from kids his age. I just wish he knew how much he meant to so many people. He did matter. He does matter. His book bag with his books still right on the bench where he left it that day. We will never recover from this. Never. When somebody
tells you that they are going to kill themselves or they're going to do harm, do something. Tell somebody, give them their 15 minutes. Validate them. Because everybody needs to be validated. When you know there's somebody being bullied, don't be a bystander. You are just as guilty as the bullies when you stand by and do nothing. You see it, you do something about it. You don't want to intervene, then you talk to an adult. And you talk to an adult until somebody does something. Aí só para encerrar com o que ela disse, né? Quando alguém te disser que vai se matar, faça alguma coisa. Não fique calado, não fique quieto. Nós somos tão responsáveis quanto aquele que está aprontando, se a gente ficar quieto. Porque quem fala que vai fazer, ele faz. Quantas pessoas esse garoto avisou ao longo do dia? A última pessoa que deu ouvidos foi o amigo dele, só que aí já não deu mais tempo. Era uma vida que podia ter sido salva se a gente não tivesse esse discurso do senso comum, facinho na boca, que quem fala não faz. Né? Era uma vida que podia ter sido salva. Então dê a ele, dê a qualquer pessoa que te falar 15 minutos para ouvir. Né? Leve a sério. Todos merecem ser levados a sério. Obrigada. Então, obrigada, Rosane, né, gente? Foi uma palestra maravilhosa. Então, né, que possamos levar esse conhecimento, olhar nossos filhos com outros olhos, nossos irmãos de caminhada, né? E também lembrando que nós temos conversa fraterna aqui, às vezes, se alguém precisar, estiver passando por um momento assim, vem aqui, marca uma conversa. Ah, não quero falar na hora, no momento, sempre vai ter alguém disponível ali para ouvir, para conversar, que a gente possa se ajudar, porque quanto a gente mais sabe, mais seremos cobrados, né? Então, agora vamos fechar os olhos, relaxar e vamos ouvir a oração que a Rosane irá fazer. E, assim, a espiritualidade já vai trabalhando, os passistas vão se posicionando, que hoje o passe vai ser coletivo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade boa e amiga, que nos acompanha diariamente em nossa caminhada terrena, que possamos, Senhor, ser instrumentos de luz onde houver dor e sofrimento, que possamos fazer a diferença na vida das pessoas, na vida de tantas crianças aí que diariamente tiram suas vidas. Te rogamos, Senhor, então, sabedoria para que a gente possa auxiliar os tristes e desamparados, que a gente possa ser humilde, que a gente consiga se libertar do nosso discurso fácil, gratuito, que a gente consiga se libertar do nosso orgulho, da nossa arrogância, e que possamos estar sempre, Senhor, melhores para poder auxiliar o outro. Obrigado, Papai do Céu, que possamos sair daqui mais fortes e confiantes para enfrentar os desafios da vida terrena. Que assim seja. Pode deixar as fichinhas aqui na cadeira e a aguinha ali embaixo, tá, gente?